Agora a gente vai mudar radicalmente de assunto porque a gente tem uma pergunta para você, né? Ainda mais nessa época de final de ano. Você já parou para pensar no seu propósito de vida? Porque justamente nessa época a gente sempre fala em metas, né? Para o ano seguinte, agora para 2019. Mas se você, por exemplo, não tiver um propósito muito claro na sua vida, né? Daquilo que você é capaz de fazer ou aquilo que você quer fazer, dificilmente as coisas vão se realizar. Porque geralmente as recompensas da vida aparecem quando se tem um propósito bem definido. Ah, mas Alexandre, como é que eu, por exemplo, vou descobrir esse meu propósito, né? Como é que eu descubro isso? Bom, eu estou recebendo aqui agora a nossa convidada especial de hoje, que é a Jomara Fernandes, que é empreendedora, consultora também. Obrigado pela tua participação aqui. Obrigada. E você, Jomara, está trazendo para a gente um jogo de tabuleiro que você criou, que você desenvolveu, justamente para descobrir o propósito. De onde é que você tirou isso? Como é que você desenvolveu esse jogo, hein? Então, eu já tinha todo o processo para as pessoas se conectarem com o propósito delas. Só que esse processo era um processo longo, era um processo demorado, e aí veio a ideia de fazer um jogo. Para facilitar. Para facilitar, para tornar o processo mais divertido, mais colaborativo e, ao mesmo tempo, profundo. Então agora você está lançando esse jogo amanhã em Florianópolis oficialmente? Isso. Porque o jogo ele já foi lançado em outros lugares do Brasil? Já, ele foi lançado em maio do ano passado, em São Paulo, e depois passamos por mais 7 cidades, 7 estados, e agora, amanhã, estamos lançando aqui oficialmente aqui em Florianópolis. Okay. Então nós vamos aqui saber exatamente como é que funciona esse jogo e como é que o pessoal que está em casa pode descobrir o seu propósito de vida através desse jogo de tabuleiro. Eu gostaria só que você levantasse um pouquinho para a câmera poder mostrar ali, ó, o nome é Purpose Mining Game, que significa um jogo para descobrir o seu propósito de vida. É isso? Isso, para minerar aspectos do seu propósito de vida. Pra minerar. Isso. Minerar significa aquele minerador que fica lá cavucando para tentar extrair o seu ouro, é isso? Exatamente. Que legal. Agora me conta como é que funciona então. A gente está aqui com um tabuleiro, que é redondo, mas é um hexágono aqui dentro, né? Como é que funciona? Que é uma mandala e a gente vai caminhando nas camadas dessa mandala, aprofundando as perguntas e vai com perguntas e respostas. Porque, por exemplo, só para o pessoal entender, essa parte azul aqui, ó, que a gente está mostrando, mais aqui fora, né, na superfície, é o céu. Isso. Depois você vai vir para a camada verde, que significa a vegetação e tal. Depois a terra, o mar, o fogo e assim as até rochas, chegar... até o centro. Até a essência do ser. Até a essência do ser. Por exemplo, eu pego o dado e começo a jogar, é isso? Isso. Vamos lá, eu vou jogar o dado aqui, ó, só para a gente ver. Por exemplo, número 3, 5. Aí eu posso andar, vou pegar essa pedrinha, por exemplo, aqui, ó, e vou andar. 1, 2, 3, 4, 5. Estou aqui na camada superficial. E aí, o que eu faço? Está na camada superficial e caiu numa casa de dor. Escolhe uma pergunta para você responder. Escolhe uma pergunta daqui. Isso. Vou pegar daqui de cima. Então, por exemplo, tá aqui perguntinha. O que você gostaria de fazer agora que mais felicidade ou prazer lhe traria? Então, é para responder? O que você gostaria de fazer agora que mais felicidade e prazer lhe traria? Que mais felicidade me traria nesse momento? Por exemplo, me traz felicidade fazer o jornal aqui agora. Mas, por exemplo, se eu não estivesse fazendo o jornal, eu gostaria de pegar um avião agora e ir para Disney, nos Estados Unidos, por exemplo. Tá bom. Pode ser isso? Pode ser então, isso. Tá. Essa é a resposta. Que cartinha dessa você faz uma relação com essa sua resposta? Que carta dessas que estão aqui eu faço uma ligação com esse meu... Isso. Com esse meu propósito, essa minha ideia. Com esse desejo de pegar um avião agora Posso e ir para escolher Disney. aquela que mais se identifica? Isso. É que a gente tem aqui, por exemplo, influente, rancor, colaborador, liberdade. Eu escolheria essa, liberdade. Tá. Essa carta, você vê que ela tem um símbolo e esse símbolo no centro dela significa valor. Então, liberdade... Aqui atrás, ó. Na frente. Na frente aqui. Esse círculo. O círculo. Isso. Significa valor. Esse é um valor que eu defendo, então. Isso. Como é que é isso para você? Como é que quando você vê liberdade como um valor, isso faz sentido para você? Isso faz sentido, sem dúvida, de você poder buscar aquilo que você deseja, mais ou menos. Qual é a ligação que isso tem, por exemplo, com a viagem para Disney? Então, a viagem para Disney foi uma pergunta que você respondeu, uma pergunta qualquer. Certo. O que é que a gente pegou da sua mineração que você valoriza a liberdade? Então já é um dado. E é um assim, aspecto da minha vida, no caso. É um aspecto da sua essência. E assim a gente vai jogando e vai descobrindo vários aspectos
Porque o jogo vai te fazendo várias perguntas. O jogo vai lhe fazendo Até você várias... chegar na essência. Isso. Por exemplo, depois desse primeiro passo que eu faço uma pergunta, eu escolho qual é o próximo passo. Tá, você passa alguns passos fazendo perguntas e aí você muda de camada. Ah, tá. Vai para a camada dentro. Quando você muda de camada, você para de escolher suas próprias perguntas. E aí outro jogador vai escolher essas perguntas para você. Ah, certo. Aí não sou mais eu que escolho. Isso, o que torna o jogo mais desafiante. Porque daí você já não sabe mais que pergunta vem. Consequentemente, não vai mais saber a resposta assim tão Entendi. de Então pronto. você pode fazer uma pergunta, então. Posso. No caso, você é uma outra jogadora. Você vai fazer uma outra pergunta. Vamos Então, ver. se você fosse confiar completamente em sua intuição, o que você diria a si mesmo sobre seu propósito? Caramba! A pergunta é difícil, hein? Só Como tem é que é a pergunta pergunta? fácil. Repita. Repita a pergunta. Se você fosse confiar completamente em sua intuição, o que você diria a si mesmo sobre o seu propósito? De ir para Disney, não necessariamente ir para Disney, seu seria do meu propósito. O que sua intuição lhe diz sobre o seu Entendi. propósito? Por exemplo, ter mais coragem de empreender mais, por exemplo. Mais coragem. Tá, Algo do tipo. ok. E que cartinha dessas, não mais liberdade, porque você já utilizou, você pode fazer um link, uma relação com essa sua resposta. Ah, aqui, ó. Por exemplo, aptidão social. Lidar bem com as emoções dos outros nos relacionamentos interpessoais. Tá, essa é uma carta de competência. Ah, de competência. Isso. Por causa desses dois tracinhos que tem aqui. Exatamente. Então agora a gente já põe mais essa informação no seu mapa. Imagina que a gente passa 3 horas jogando. Ah, esse jogo dura 3 horas. 3 horas. Tá, calma, a gente não vai ficar 3 horas aqui nesse jogo, não tem problema. Mas é para mostrar para as pessoas que através desse jogo de tabuleiro a pessoa pode se conhecer mais, é isso? Isso, exatamente. É uma ferramenta de autoconhecimento. E tanto serve para o indivíduo, quanto serve para as organizações. Para a gente também trabalhar essa questão de propósito da empresa. A empresa é uma organização de pessoas e existe para quê? Então Entendi. a gente tanto utiliza o jogo para propósito individual quanto para propósito das empresas. Qual é a grande dica que a gente pode dar agora para as pessoas que ainda não tiveram acesso a esse jogo de tabuleiro, né, mas que futuramente vão ter também, para essa busca do propósito? O que a pessoa precisa examinar dentro de si para realmente tentar encontrar o seu propósito de vida? Então, autoconhecimento sempre. E não parar de fazer isso nunca. É um caminho realmente e a gente considera propósito essência. Então, realmente se conectar com o que faz sentido. Fazer essa pergunta antes de qualquer coisa que a gente faça. O que faz sentido para mim? E naquele momento também. Naquele momento, na vida, qualquer coisa. Em todos os papéis, não só profissional. Normalmente a gente pensa propósito muito ligado a um papel profissional. Certo. Mas não todos os papéis. Porque como é essência, em qualquer papel eu vivo o meu propósito. Maravilha. Jomara Fernandes, adorei conversar com você. Que bom que você trouxe aqui esse jogo. Obrigado mesmo pela tua participação. E sucesso com o jogo também. Obrigado por ter dado essa dica aqui pra gente. Tá bom. Obrigado mesmo. Boa noite para você.